Um dia desse eu coloquei no meu perfil do Instagram uma caixa de perguntas para as pessoas poderem perguntar o que elas queriam saber, qualquer coisa que elas quisessem saber. E uma pergunta que apareceu foi: como foi a sua estreia como professor? Como foi que você começou a dar aula? O que lhe instigou? O que lhe estimulou a começar a dar aula? Como é que foi o início da carreira como professor? E como é uma história um tanto longa, eu fiz um vídeo curto para explicá-la no próprio Instagram, mas resolvi fazer esse um pouco mais longo aqui para colocar no YouTube, explicando com mais detalhes como é que se deu a esse início. Basicamente, eu estava formado fazia pouco tempo, eu devia estar formado, me formei em 2000, isso deve ter acontecido por volta de 2001, e formado, há pouco tempo, pouco mais, cerca de um ano de formado ou menos, eu recebo uma ligação do professor Arnaldo Vasconcelos. O professor Arnaldo Vasconcelos foi professor de Teoria do Direito na Universidade Federal do Ceará, de Filosofia do Direito no mestrado, de Introdução ao Estudo do Direito. Ele ministrava disciplinas propedêuticas, chegou a ensinar no início da atividade docente também Direito Internacional Privado. E na Unifor, na Universidade de Fortaleza, já no final da sua carreira docente, depois de aposentar-se como professor da UFC, ele foi professor de epistemologia no mestrado e no doutorado. Foi um grande pensador, foi um grande estudioso da teoria do direito, sobretudo da teoria pura do direito de Hans Kelsen, do qual ele era um grande crítico do positivismo jurídico, um cultor da epistemologia jurídica, do humanismo, da filosofia grega. E o professor Arnaldo, sempre tive muita admiração por ele. E um dia ele me telefona, nós mantivemos contato mesmo depois de terminada a graduação, vez por outra ele me telefonava, perguntava das novidades, sugeria um livro, perguntava o que eu estava fazendo, que livro eu estava lendo, enfim, nós mantínhamos um contato eventual, sobretudo telefônico, e aí ele me telefona nesse dia, e eu pensando que era para falar de algum livro novo que ele tinha encontrado, de algum autor novo que ele tinha descoberto, mas não, era para falar de uma aula que ele tinha sido convidado a dar, que ele não queria ir, estava sem saco de ir, e queria que eu fosse no lugar dele. E eu disse: mas eu, professor, como é que eu vou dar uma aula ainda mais no lugar do senhor? É impossível. Aí ele: não se preocupe, é uma aula para um curso de formação de árbitros. Eram pessoas que seriam futuros árbitros, eles estavam iniciando um curso de formação de árbitros, essa seria uma das primeiras aulas, e o título da aula era Noções Gerais de Direito. Então era para falar de noções gerais de direito, era como se fosse uma aula de introdução ao estudo do direito, uma aula que seria equivalente a uma aula de primeiro semestre, uma das primeiras aulas do primeiro semestre do curso de graduação em direito, para pessoas não formadas em direito. Então eu teria que explicar o que é o direito, o que são normas jurídicas, o que é um ordenamento jurídico, para pessoas que não tinham absolutamente nenhuma formação nisso, economistas, médicos, engenheiros, pessoas sem formação em direito. E eu, não querendo dizer não para ele, ele achava que eu tinha condições de dar a aula, embora eu achasse que não, mas até por acreditar ou confiar no juízo dele, eu terminei aceitando. Eu disse: professor, tudo bem. Ele: aceite, senão eu vou ter que ir, vai ser um saco, eu não quero, etc. Aí eu disse: tudo bem, eu vou. E aceitei, então, o desafio. Isso foi numa quinta-feira. Ele me ligou numa quinta-feira e a aula seria na segunda subsequente. Eu passei praticamente a sexta, a quinta, da quinta para a sexta, da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, do domingo para a segunda, sem conseguir dormir. Nervoso. Não só eu não conseguia dormir, como eu não conseguia fazer outra coisa ou pensar em outra coisa. Eu ia almoçar, ia jantar, ia assistir um filme, ia sair para a balada, ia fazer alguma coisa, pensando na aula que eu ia ter que dar na segunda-feira. Pensando na a aula que eu ia ter que dar na segunda-feira, não me saía da cabeça em nenhum momento. Eu passei todos esses dias absolutamente tenso, nervoso. Eu até lembro de tudo que aconteceu, desde a quinta-feira até a segunda, o que eu fiz. Eu me lembro que eu fui pro aeromodelismo com meu pai, no aeromodelismo eu colocando lá o avião para funcionar e pensando na aula. Eu só pensava nessa aula que eu ia ter que dar, de tão nervoso que eu fiquei. Antes disso, eu não tinha tido nenhuma experiência como docente. A experiência que eu havia tido seria a experiência que praticamente todos temos na faculdade ou no colégio, quando o professor manda apresentar algum trabalho. Quando o professor usa um ensaio de uma metodologia ativa, de uma metodologia em que o próprio aluno precisa participar da aula, e aí eu tinha que apresentar um assunto, levava lá o cartaz, ficava segurando o cartaz na frente da turma e falando alguma coisa
sobre biologia, sobre química, sobre física, ou no caso já da faculdade, sobre direito civil, comercial, empresarial, etc. Então isso daí eu já tinha feito, mas de forma muito amadora, como aluno, e por 5 minutos, 15 minutos, absolutamente nervoso também. Agora, ficar responsável por uma turma, e ainda por cima, e esse que era o pior, essa era a pior parte, de pessoas todas muito mais velhas do que eu. Isso sempre foi um aspecto que no início da minha carreira como professor, logo depois eu tive experiências semelhantes a essa era uma grande dificuldade, porque eu era novo, muito novo ainda na época, e ainda parecia, tinha cara, pelo menos é o que diziam, tinha cara de ser mais novo ainda, tinha 23, 22 e parecia ter 15. Então as pessoas, isso tirava ainda mais a credibilidade do que eu falava. Se eu tivesse cabelos brancos, já alguns cabelos brancos e algumas rugas, eu podia falar mal bobagem que as pessoas levariam mais a sério do que com aquela cara de menino. Então, essa era uma dificuldade que eu enfrentava, ainda mais quando os alunos eram mais velhos do que eu. Mas o fato é que eu fui, preparei a aula, fiz um esboço do que eu acho que seria importante uma pessoa que não teve nenhum contato com o direito na faculdade. Teve contato como destinatário das normas jurídicas, como pessoa que deve cumpri-las, como todos nós desde que nascemos, e até a morte somos sujeitos de direitos, mas não na condição de estudiosos do direito, pessoas que nunca tinham estudado o direito, o que seria importante dizer para elas? Então, preparei uma aula e digamos que a base teórica dessa aula foi o livro Uma Introdução ao Pensamento Jurídico, de Carl English, considero uma obra fundamental, um clássico para compreender o direito, uma obra excepcional, inclusive, por profundidade e clareza. Também o Teoria do Ordenamento Jurídico, de Norberto Bobbio, também muito importante pela sua clareza, e uma introdução ao estudo do direito, livros de introdução ao estudo do direito de diversos autores. Mas, basicamente, a Introdução ao Pensamento Jurídico de Carl English foi a obra, digamos, fundamental que utilizei nessa preparação. Então, fui dar aula, fui ministrar essa aula desse curso de formação de árbitros. A turma gostou muito da aula, passados os primeiros 5 minutos de aula, em que eu talvez estivesse bastante tenso, a tensão foi passando, eu fui adquirindo segurança porque eu sabia do que eu estava falando, e eu sabia que as pessoas para as quais eu falava sabiam bem menos do que eu sobre aquilo, e também se por alguma razão elas perguntassem alguma coisa que eu não soubesse, não haveria nenhum problema. Isso foi uma coisa que o meu pai sempre me disse. Meu filho, aconteceu muito como professor, ainda hoje acontece, um aluno me perguntou coisa, eu não sei. O professor não é obrigado a saber de tudo. Inclusive, quanto mais o tempo passa e as pessoas têm acesso a muitas informações, inclusive na sala de aula com o celular, pode acessar a internet e procurar. O professor não é um Google que tem que saber de tudo, mas tem que ensinar o aluno a pensar, a raciocinar criticamente, a saber onde procurar e como interpretar aquilo que ele encontra. Então, com isso em mente, eu fui desenrolando a aula e a turma gostou demais. No final da aula, vários vieram falar comigo, perguntar se eu já era professor, se eu já ensinava, que eu deveria fazer isso. Eu disse, não sei se eu quero ser professor. Na época eu estava começando a advocacia, eu quero continuar advogando, eu gosto muito de advogar, não penso em fazer concurso. Aí me disseram, não, mas você devia dar aula porque sua aula é muito boa. E isso me fez ficar, pelo menos, com essa porta aberta para futuramente seguir ou atender a outros convites, que de fato foi o que aconteceu. Eu fui convidado por colegas depois para ministrar aulas em outras situações, em outros contextos. E esse primeiro convite já tinha aberto a porta para saber que eu ficava muito tenso, muito nervoso, mas não ia cair nem um braço, nem uma perna, e no final dava certo. E foi o que aconteceu. Eu gostei muito de ministrar essa aula, fiquei muito tenso, mas no final muito satisfeito, muito realizado. A tensão passou e ficou aquela sensação de dever cumprido, de que eu tinha feito uma coisa que tinha me dado muita satisfação, muito prazer. E aí então foi quando eu passei a ministrar aula em outros lugares. E o evento que eu mencionei no início, que o fato de ser mais novo atrapalhava, inclusive eu dividia a sala, havia uma outra professora de processo civil, ela ensinava a teoria do processo na Unicristos. Alguns anos depois, poucos anos depois, eu fui convidado a ministrar aulas na graduação na Unicristos, e na época o curso ainda era muito recente, nem havia cadeira de tributário, eu ensinava direito constitucional, e uma outra professora ensinava a teoria do processo, nós éramos do mesmo semestre, ensinávamos no segundo semestre, eu no segundo horário, ela no primeiro. Então ela saía da sala, eu entrava. E ela compartilhou comigo que tinha alguns problemas com os mesmos alunos. Eram alunos mais velhos, mais experientes, estavam fazendo uma segunda graduação, todos já com mais de 40, 50 anos. E ela tinha 20 e poucos, e como eu também na época aparentava ter ainda menos. E havia uma aluna que, quando eu entrei na sala de aula, depois de ela ter saído, a aluna disse,
Outro professor bem novinho, não acredito. Isso era uma crítica à professora que saía e que escutou, e uma crítica ao professor que entrava, que era eu que escutei também. E a aluna falou para outro aluno, mas ela falou alto para que nós escutássemos. E eu, na mesma hora, olhei para ela e disse: muito obrigado pelo elogio. Ela não estava falando aquilo como um elogio. E eu entendi que não era um elogio, mas eu fiz com que ela pensasse que eu tinha achado que era um elogio ou que eu tinha entendido, mas estava querendo enquadrar como um elogio. Depois, no final desse semestre, eu encerrei o semestre, inclusive com bastante estima por essa aluna e acho que vice-versa. Essa que disse que outro professor novinho, talvez ela tenha mudado a compreensão dela a respeito do professor que entrava na sala naquele momento. E um aspecto muito importante que eu sempre entendi necessário de levar a efeito era de não confrontar, de não brigar ou tentar me contrapor à aluna que fazia esse juízo. Talvez ela tivesse as razões dela para, lá nos seus 40, 50 anos, achar ruim assistir a aula do menino de 20 e poucos. E eu não tirava a razão dela e não confrontei, apenas tentei fazer com que ela mudasse de opinião por fatos e não por argumentos. Até porque contra fatos não há argumentos, como gosta de repetir o professor Hugo Machado Pai. Mas essas foram as experiências que, em face dessa pergunta, que colocaram lá na caixa de perguntas do meu perfil do Instagram, achei que era interessante compartilhar com vocês aqui. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que queria ver tratado em outros vídeos. Até mais!